Hello, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aí embaixo porque toda semana tem vídeo novo para que você não perca os próximos vídeos. Também já deixa aí o joinha porque me ajuda muito aqui na divulgação do canal. E também se você quiser me acompanhar nas minhas outras redes, segue aí porque a gente consegue ter um contato muito mais direto por lá. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. John Wayne Gacy nasceu em Chicago em 17 de março de 1942 e ele era o segundo filho e único menino entre 3 irmãos, e o seu pai se chamava John Stanley, que era um mecânico de carros de passeio e também veterano da Primeira Guerra Mundial, e a sua mãe se chamava Marion Elaine Robinson, que era dona de casa. Gacy ele era muito próximo da mãe dele e das irmãs, mas na verdade ele sempre quis mesmo foi a aprovação do pai. O pai dele sempre foi muito rigoroso desde que ele era muito pequeno. O pai dele também era alcoólatra, então frequentemente ele abusava fisicamente e verbalmente tanto da esposa quanto dos filhos. E o Gacy ele era o principal alvo praticamente do pai por ser o único menino. Então o pai dele sempre praticava muito bullying com ele, sempre criticava muito o menino, dizia que ele não prestava, que ele não ia ser tão bom quanto as irmãs. Então ele sempre fazia essa comparação entre os filhos e sempre colocava o Gacy como a última opção, como sendo uma pessoa que não teria futuro. Além dos abusos verbais e físicos realizados pelo pai, o Gacy também reprimia desde muito cedo a sua homossexualidade, porque ele tinha muito medo do preconceito da época, que era muito grande, e também de como o pai reagiria se ele soubesse. Gacy sempre foi muito gordinho, então desde muito pequeno ele nunca foi de ter muitos amigos, porque ele não se envolvia muito nos grupos da escola, né? Ele não se encaixava tanto nos grupos da escola. E desde a adolescência dele, ele também sofreu muito bullying, tanto dos colegas de escola quanto dos colegas de vizinhança mesmo. Então desde muito pequeno ele sofria muito em casa e também muito com os amigos, né, na própria escola que ele participava. Aos 20 anos, ele se mudou para Las Vegas e conseguiu um trabalho em uma funerária. Na época, ele costumava acompanhar o processo de embalsamento dos corpos e em uma determinada noite, enquanto ele estava sozinho, ele decidiu entrar em um caixão que tinha o corpo de um rapaz adolescente e ficou acariciando o cadáver. Em seguida, ele entrou em estado de choque. Posteriormente, ele foi envolvido em casos de necrofilia. 3 meses depois de trabalhar nesse necrotério, ele acabou decidindo voltar para casa, ligou para a mãe dele, perguntou se ele poderia voltar, então ele voltou e conseguiu aos 21 anos finalizar a graduação que ele tinha e também conseguiu passar em um estágio de gerência em uma loja de calçados. No ano seguinte, ele foi transferido para trabalhar como vendedor em Springfield e rapidamente foi promovido a gerente no seu departamento. Nesse mesmo ano, ele acabou conhecendo a Marilyn Myers, que ele acabou começando a se relacionar com ela. Ela trabalhava no mesmo departamento que ele, então eles ficaram muito amigos e começaram a criar um laço, né, se relacionar. E em setembro de 1964, aproximadamente 9 meses de namoro, com 9 meses de namoro, eles se casaram. Logo após o casamento, o pai da Marilyn, ele comprou 3 filiais do KFC. Então, essas filiais ela ficava em Waterloo. Então, o casal eles se mudaram para Waterloo para que o Gacy ele pudesse gerenciar esses restaurantes. Como ele já tinha essa experiência com gerência e ele era muito bom com isso, então ele acabou tomando a frente desses restaurantes do sogro dele. Com 2 anos de casados, Gacy e Marilyn eles tiveram um casal de filhos, um menino chamado Michael, que nasceu em fevereiro de 1966, e uma menina chamada Christine, que nasceu em março de 1967. Em uma entrevista, o Gacy disse que essa foi a época mais perfeita da vida dele, ele estava muito feliz, muito satisfeito, principalmente porque foi nessa época que ele conseguiu a real aprovação do pai dele, já que ele tinha constituído uma família, tinha dado netos, então o pai dele acreditava que finalmente ele tinha tomado jeito, porque ele era um homem de família. Então foi uma época que ele se sentiu muito feliz e realizado por ter conseguido se aproximar um pouco do pai dele. Apesar de aparentemente estar seguindo uma boa vida com a sua família, o Gacy ele frequentemente traía a esposa dele com garotas de programa. E nessa época ele até abriu um clube na casa dele,
onde ele sempre chamava os colegas de trabalho para que eles pudessem beber, ficar farreando e jogando sinuca por lá. Gacy sempre costumava contratar adolescentes de ambos os sexos para trabalhar nos seus restaurantes, mas para o seu clube privado ele sempre dava preferência só para chamar os rapazes, então mulheres não entravam lá, eram só adolescentes, jovens rapazes que participavam desse clube. Então nessas ocasiões ele sempre aproveitava para embebedar os meninos, então a maioria era adolescente e queria beber mesmo, farrear, então ele aproveitava da situação e sempre que os meninos estavam bêbados ele começava a dar em cima deles e se algum dos meninos achasse ruim ele dizia que estava fazendo um teste de moral e que era tudo brincadeira. Foi só em agosto de 1967 que Gacy cometeu a sua primeira agressão sexual. A vítima era um menino de 15 anos chamado Donald Voorhees e ele era filho de um conhecido de Gacy. Ele atraiu esse menino para casa dele com o pretexto de que ele ia mostrar pornografia. Então, naquela época, o acesso à informação não era tão fácil como hoje que temos a internet e tudo mais. Então, pornografia não era uma coisa que era fácil de ser acessada como é hoje, por exemplo. Então, naquela época, ele conseguiu, induzir que esse menino fosse para casa dele justamente com esse pretexto. Então, quando o menino chegou na casa dele, o Gacy começou a embebedá-lo e, nesse momento, ele começou a induzir o menino a ter relações sexuais com ele. E aí foi se tornando um cotidiano para o Gacy, Então, ele sempre atraía pessoas para casa dele, muito provavelmente meninos e jovens, rapazes, e ele embebedava e sempre ficava induzindo esses jovens a terem relações com eles. Isso aconteceu com vários outros jovens depois de Donald. Só que em março de 1968, Donald ele ficou bem perturbado com o que aconteceu e ele resolveu contar para o pai dele que ele tinha sofrido um abuso por parte do Gacy. Então, o pai de Donald ficou muito indignado com o que aconteceu, obviamente, e foi direto na polícia para fazer a denúncia do que tinha acontecido com o filho dele. Então, nesse momento, o Gacy ele foi preso por ter abusado sexualmente de um jovem adolescente e também pela tentativa de violentar um outro adolescente chamado Edward Lynch, mas esse outro ele não conseguiu violentar, mas houve a tentativa. O Gacy obviamente negou tudo, Ele disse que não tinha feito isso e na época ele pediu para participar de um teste de polígrafo para mostrar que ele estava falando a verdade, que aqueles meninos estavam inventando essa história. Só que os resultados desse teste mostraram que o Gacy estava muito nervoso no momento em que ele afirmou que não tinha cometido esses abusos com o Edward e com o Donald. Então o teste ficou meio que inconclusivo e na verdade tendeu a mostrar que ele estava mentindo, porque ele ficou bem nervoso na hora que ele foi responder as perguntas relacionadas a isso. Gacy então foi condenado a 10 anos de prisão no dia 3 de dezembro de 1968. No dia em que Gacy foi julgado e condenado, a sua esposa pediu divórcio, solicitando a posse da residência do casal, as propriedades, a guarda exclusiva dos seus filhos e o pagamento da pensão alimentícia. O tribunal decidiu então a favor da sua esposa e o divórcio foi finalizado em 18 de setembro de 1969. Gacy jamais voltou a ver sua esposa e seus filhos no primeiro casamento. Após apenas 18 anos cumprindo pena na penitenciária, Gacy ele foi liberado porque ele foi meio que considerado um prisioneiro modelo lá, principalmente porque ele participou de muitas ações para ajudar a qualidade de vida de outros presos. Inclusive ele conseguiu até um trabalho na cozinha também, então ele se tornou um dos cozinheiros lá da prisão. E ele também conseguiu se formar em vários cursos que tinha lá dentro da prisão. Então, ele meio que se tornou um exemplo para os outros detentos e ele acabou tendo essa pena bastante reduzida, para apenas 18 meses. Depois de sair da prisão, em junho de 1971, Gacy abriu então uma empresa chamada PDM, que na sigla em inglês significa Pintura, Decoração e Manutenção, e ao mesmo tempo ele trabalhava também como cozinheiro. Nessa mesma época, ele acabou conhecendo a Carol Hoff e ele começou a se relacionar com ela. Ela era uma conhecida desde a infância e ela já tinha 2 filhas e as filhas simplesmente amavam o Gacy, inclusive chamavam ele de papai. Então ele acabou tendo esse relacionamento com a Carol. O Gacy ele era muito admirado pelas pessoas de onde ele vivia, do bairro dele. Ele era sempre dito como uma pessoa muito simpática, muito prestativa, muito gentil. Os moradores daquela região lá de Chicago, inclusive, diziam que ele era uma pessoa muito generosa e muito amável também.
E uma das suas maiores ações, uma coisa que ele adorava fazer, era principalmente nos finais de semana, ele se vestia de palhaço e ele se nomeou como o Palhaço Pogo. E ele sempre estava participando de ações em hospitais e ações de caridade também, em aniversários, para alegrar as crianças. Então era uma coisa que ele realmente gostava muito de fazer. E isso gerava ainda mais admiração para as pessoas que conheciam ele, porque ele era uma pessoa muito caridosa. Porém, essa era apenas a imagem que as pessoas tinham do Gacy, não era realmente quem ele era. Então foi em 1º de janeiro de 1972, o Gacy ele abordou um menino chamado Timothy McCoy em uma rodoviária e ele conseguiu induzir o menino a ir para casa dele, e quando eles chegaram na casa dele, ele conseguiu ter relações com o menino durante a noite inteira. Só que quando foi na manhã seguinte, na hora que o Gacy acordou, ele se deparou de cara com o menino no seu quarto segurando uma faca. E ele meio que ficou muito nervoso, entrou em pânico e atacou o menino, né? Então ele avançou em cima do menino, conseguiu tirar a faca dele e acabou esfaqueando o menino até a morte. Só que em seguida, o Gacy ele conta que assim que ele matou o menino, ele foi para a cozinha e aí foi que ele percebeu que na verdade o menino estava fazendo o café da manhã e só tinha ido chamá-lo para tomar café junto com ele. Então ele estava preparando o café da manhã e só tinha ido acordar o Gacy. E como ele estava cortando algumas coisas para o café da manhã, ele estava com a faca. Então foi um puro engano, mas acabou gerando esse gatilho no Gacy e ele assassinou a sua primeira vítima. Então, para se livrar do corpo do menino, ele pegou o corpo, colocou embaixo da sua casa e cobriu todo o cadáver com concreto. O segundo assassinato, que envolve Gacy, aconteceu mais ou menos em 1974, 2 anos depois daquele primeiro caso. Também aconteceu em janeiro. E acredita-se que a vítima foi uma pessoa não identificada, mas ele tinha uma aparência mediana, ele era um adolescente provavelmente, e ele tinha cabelos castanhos. Ele tinha uma idade estimada entre 14 e 18 anos e ele morreu estrangulado por Gacy. Essa vítima específica, o Gacy ele enterrou fora da casa, em uma área mais ou menos a 5 metros da churrasqueira dele no quintal. Então essa foi a segunda vítima que não foi identificada, mas foi a segunda vítima do Gacy. Nos anos seguintes, a empresa do Gacy ele meio que se tornou uma fachada para que ele cometesse cada vez mais crimes. Então a estratégia era que o Gacy ele sempre costumava a contratar meninos adolescentes, geralmente de 18 a 20 anos, para que trabalhassem na sua construtora como funcionários, estagiários. Sendo que muitos deles acabavam desaparecendo aos poucos, mas como não era uma coisa tão evidente, as pessoas da cidade, do bairro, sempre achavam que esses meninos tinham apenas ido embora, tentado chance em outros lugares e nunca associavam à empresa do Gacy, muito menos ao Gacy, porque, como eu disse anteriormente, ele era um cidadão exemplar, uma pessoa que todo mundo admirava, então jamais seria associado ao desaparecimento desses meninos. Então foi em julho de 1975 que Gacy ele levou um dos funcionários da sua empresa, o Anthony Antonucci, de 15 anos, para sua casa. O rapaz ele tinha acabado de se ferir no pé enquanto trabalhava. Então assim que ele chegou em casa, o Gacy começou a alcoolizar o rapaz e assim que o rapaz estava um pouco alcoolizado, ele jogou o menino no chão e algemou o menino pelas costas, sendo que a algema ela estava um pouco solta no pulso direito e o Antonucci ele acabou conseguindo soltar esse braço, sendo que assim que ele soltou, ele atacou o Gacy, porque ele era muito bom em luta, ele era do time de luta da escola, então ele conseguiu partir para cima do Gacy e ele conseguiu contornar a situação. Ele conseguiu jogar o Gacy no chão, pegar a chave das algemas e se soltar, né, a outra algema que estava solta, e conseguiu prender as mãos do Gacy nas costas. Então, nesse momento, o Gacy ele ficou muito indignado com a situação, porque não tinha acontecido nada daquele tipo ainda. Mas ele se acalmou, o Gacy, e disse que se o Anthony soltasse ele, o Gacy não ia fazer nada com ele, só ia deixar ele em casa e não ia mais perturbar o rapaz. Então o Anthony ele aceitou e o Gacy deixou ele em casa. Então, uma semana depois de tentar violentar Anthony Antonucci, em 31 de julho de 1975, um outro empregado de Gacy, o John Butkovich, de 18 anos, desapareceu. No dia anterior do desaparecimento, o John ele tinha ameaçado o Gacy porque já fazia 2 semanas que o Gacy estava adiando o pagamento dele, não pagava pelo serviço dele. Então ele já estava muito chateado com a situação e acabou ameaçando o Gacy. Então, para resolver a situação, o Gacy chamou o John para ir na casa dele
para eles resolverem essa questão do pagamento. E nesse dia, a sua esposa e as suas enteadas estavam visitando a sua cunhada lá no Arkansas, então elas não estariam em casa naquele dia. Da mesma maneira que ele estava fazendo com as outras vítimas, ele conseguiu algemar o John e acabou estrangulando o menino. Em seguida, ele pegou o corpo do menino e enterrou debaixo do piso da sua garagem. Logo um tempo depois, o carro do John, que era um sedã Dodge, ele foi encontrado abandonado em um estacionamento qualquer e ele estava com a chave ainda na ignição. O pai de John chamou então o Gacy para perguntar se ele tinha visto o menino, até porque o menino tinha dito que ia cobrar esse dinheiro para ele antes de desaparecer, então ele foi tirar algumas satisfações com o Gacy. E o Gacy apenas disse que ele e outros 2 amigos tinham chegado na casa dele exigindo pagamento, mas que eles tinham ido embora logo em que eles chegaram em um acordo. Durante os próximos 3 anos, o pai do John ficou acionando mais de 100 vezes a polícia para que eles investigassem o caso, investigassem o Gacy, mas nada foi feito porque justamente ninguém tinha essa impressão do Gacy, ninguém achava que ele faria nada e que a suspeita era que realmente o menino só tinha ido embora. Como o Gacy ele tinha essa empresa, então meio que se tornou uma fachada para ele atrair cada vez mais rapazes, porque ele sempre dizia que tinha vagas em aberto, então os jovens rapazes eles queriam, né, ter uma experiência de mercado e acabavam sendo induzidos a ir lá falar com o Gacy na residência dele. Então o Gacy ele sempre saía nas ruas, dentro do seu carro, um Oldsmobile preto, atrás de mais possíveis vítimas, atrás de meninos que ele pudesse abordar e chamar para uma oportunidade de emprego, e ele sempre fazia isso geralmente de dia, então não gerava tantas suspeitas. E quando a vítima não aceitava a proposta dele, ele partia logo para um plano B, então ele oferecia drogas ou maconha, e oferecia também dinheiro para que esses meninos fizessem alguma relação sexual com ele. Então, uma vez que esse rapaz entrava no carro dele, seja pelo plano A ou plano B, ele atacava o rapaz utilizando o clorofórmio, que fazia com que a vítima ficasse desacordada. Então, ele conseguia levar com muita facilidade para casa dele sem resistência alguma. Quando ele trazia os rapazes para casa dele, né, assim que o rapaz acordava, ele começava então as sessões de abuso e torturas. Além dos rapazes que iam com o Gacy dentro do próprio carro dele, que ele dizia que ia levar para a empresa dele, outros rapazes simplesmente iam por boa vontade para casa, ele dizia onde era o endereço e simplesmente esses rapazes apareciam lá na porta dele, o que tornava ainda mais fácil para ele. Então o Gacy nessas ocasiões convidava os meninos para entrar e começava a entreter eles com alguns truques, né? Como ele tinha essa ação de palhaço, então ele dizia que era um truque que ele usava nos eventos dele, né, nas ações dele. Então, o truque se chamava truque das algemas. Então, ele conseguia meio que algemar esses meninos fazendo essa questão desse truque, e assim que eles estavam algemados, ele dopava os meninos para que ficasse mais fácil dele ter as ações que ele queria, tanto molestar quanto também agredir esses meninos. E antes que os meninos começassem a gritar ou fizessem algum barulho que poderia chamar a atenção dos vizinhos, o Gacy ele pegava as roupas íntimas desses meninos e colocava na boca deles. Se não tivessem roupas íntimas fáceis, ele pegava alguma parte da roupa e tampava na boca para que eles não pudessem gritar. Em entrevistas que o Gacy deu, ele dizia que quem na verdade faziam essas torturas era uma das personalidades que ele tinha, que se chamava o Palhaço. Então, muitas vezes nesses ataques ele se vestia como o palhaço Pogo que ele interpretava e começava a abusar dos meninos e maltratá-los e torturar essas vítimas, principalmente lendo algumas passagens da Bíblia. E depois de muita tortura e abuso sexual, o Gacy ele finalizava o ato dele, então ele matava esses meninos utilizando uma ferramenta chamada garrote. Em outubro de 1975, Gacy e sua esposa acabaram se separando porque eles estavam tendo muitas brigas e o ápice foi uma briga em relação à administração da empresa. Ele achava que a esposa dele não estava administrando bem, isso gerou uma super confusão e eles decidiram por se separar. Então, após o divórcio, o Gacy ele ficou ainda mais agressivo, ele mudou ainda mais o comportamento, né? Então, ele saía frequentemente de madrugada e sempre voltava com meninos dentro do carro, inclusive até um relato de vizinhos, né, que presenciaram essa situação dele sempre estar voltando de madrugada e saindo muito tarde também. Então, ele acabou mudando bastante o comportamento depois que se divorciou.
A maior parte dos assassinatos de Gacy aconteceram principalmente entre 1976 e 1978, e ele relata que foram os anos de pegação dele, foram os anos em que ele realmente aumentou muito o número de vítimas, então ele praticamente matava mais de uma pessoa por dia, e isso aconteceu principalmente porque ele estava morando sozinho, então ele tinha a liberdade de trazer quantas pessoas ele quisesse para casa, porque não teria esposa e as enteadas mais para dar satisfação, então para ele ficou muito mais fácil depois que ele se separou. Só nesse período ele assassinou cerca de 29 jovens rapazes e a maioria deles foi enterrado dentro da própria casa do Gacy. Gacy acabou confessando depois para a polícia que, na verdade, a vontade que ele tinha era de estocar todos os cadáveres dentro da casa dele, mas ele começou a ficar preocupado com o excesso de vazamento que ele estava tendo na casa dele. Então sempre era uma desculpa para os vizinhos que estava tendo vazamento, mau cheiro, e estava ficando complicado para ele manter essa situação. Então, por causa disso, ele acabou escolhendo um outro lugar para desovar os corpos. Foi então que ele decidiu começar a jogar os corpos de uma ponte na rodovia interestadual I-55, no Rio des Plaines. Gacy alega que jogou 5 cadáveres de cima dessa ponte porque ele não estava conseguindo mais estocar dentro da casa dele. Na tarde de 11 de dezembro de 1978, Gacy então decidiu ir a uma farmácia em Des Plaines para discutir um potencial contrato de reforma com o dono da loja e acabou conhecendo o funcionário de meio período de 15 anos chamado Robert Jerome Piste. Então, como sempre, o Gacy acabou mencionando que a sua firma estava contratando alguns rapazes adolescentes com um salário inicial de $5 por hora, que era praticamente o dobro do pagamento que o menino ganhava na farmácia. Então, ele acabou ficando bem empolgado e bem interessado com essa proposta do Gacy. Então, o menino ficou super empolgado e depois do Gacy deixar a loja, o Robert disse para sua mãe, dizendo que um empreiteiro queria falar com ele sobre o emprego, que era um emprego muito bom, que pagava muito mais do que ele estava ganhando na farmácia. Então o Robert deixou a loja pretendendo voltar rapidamente, sendo que ele não voltou mais para casa. Ele era um menino muito caseiro, então a família achou muito estranho e a família rapidamente descartou a possibilidade dele ter fugido, justamente porque ele era muito caseiro, ele jamais faria isso com a família, e logo acionou a polícia. Então, logo que a polícia começou a investigar o caso, o proprietário da farmácia disse que Gacy era um empreiteiro, que provavelmente Robert tinha conversado, e provavelmente era ele que Robert tinha ido ver para conversar sobre esse novo emprego. Então a polícia ela foi logo atrás de Gacy para saber se ele tinha visto o menino, se ele tinha falado com o menino, porque o menino estava desaparecido. E ele simplesmente disse que não conhecia o Robert e que não tinha falado com ele e que na verdade ele tinha visto 2 meninos na farmácia e nem sabia qual deles era o Robert. Mesmo ele dizendo que não ofereceu emprego para o Robert, ele se comprometeu à polícia que iria na delegacia prestar um depoimento formal sobre o que ele sabia do caso. Só que ele não ia poder ir naquele momento porque um parente dele tinha falecido, então ele acabou deixando para ir um outro horário. Às 3h20 da madrugada, o Gacy resolve ir dar o tal depoimento na delegacia e ele simplesmente chega lá coberto de lama, e quando os oficiais perguntam o que aconteceu com ele, ele simplesmente disse que se envolveu em um acidente de carro e por isso que ele estava todo sujo, mas que tinha ido lá para dar o depoimento dele. Durante o depoimento, ele disse que em momento nenhum ofereceu emprego para o Robert e que nem sequer conhecia o Robert Piste. O Gacy ele foi confrontado, foi perguntado porque ele tinha voltado na farmácia em 11 de dezembro às 20 horas, tinha um registro do Gacy voltando lá para a farmácia. Ele simplesmente disse que foi por causa de um telefonema que teve com o dono da farmácia, informando que ele tinha deixado o livro de anotações dele na loja, então ele tinha ido lá buscar. Sendo que os detetives eles já tinham falado com o dono da farmácia, então o dono da farmácia disse que essa ligação nunca existiu e que ele não sabe porque o Gacy tinha voltado naquele dia e naquele horário. Então, a pedido dos investigadores, o Gacy ele teve que fazer uma declaração de absolutamente tudo que ele fez naquele 11 de dezembro para entregar para a polícia, e ele se comprometeu a fazer. Sendo que a polícia estava achando muito estranho toda essa história do Gacy, que não batia com esse telefonema com o dono da farmácia, e eles estavam realmente achando que o Gacy tinha alguma coisa a ver com esse desaparecimento. Então, eles começaram a investigar um pouco mais a fundo sobre os registros do Gacy, e eles descobriram que
ele já tinha sido preso na prisão de Iowa, já tinha passado 18 meses na prisão, justamente por ter tido relações sexuais com um menor. E também ele tinha uma acusação de lesão corporal pendente em Chicago. Então isso tornou a suspeita ainda mais evidente para a polícia. Então o juiz decidiu ordenar uma busca na casa de Gacy, que foi justamente a pedido desses detetives que estavam achando tudo muito estranho. E assim que eles chegaram lá, eles encontraram vários itens suspeitos, como por exemplo um anel da turma de 1975 da escola secundária de Maine West, que tinha as iniciais JAS, tinha algumas carteiras de habilitação, também tinha alguns livros sobre homossexualidade, tinha uma seringa, tinham várias roupas masculinas que eram muito pequenas e que não caberiam em Gacy. Também tinha uma pistola e tinha também um recibo da farmácia onde Robert Peach trabalhava. Além disso, a polícia também decidiu confiscar o carro particular do Gacy, que era um Oldsmobile preto, além também de confiscar os outros veículos que eram registrados no nome da empresa de Gacy. E como ele era o principal suspeito, os detetives também designaram 2 equipes para acompanhar o Gacy 24 horas por dia, para entender qual era a rotina dele, o que é que ele fazia, porque eles estavam realmente suspeitando que ele tinha alguma coisa a ver com esses crimes. Em 15 de dezembro, o anel da escola secundária de Maine West, que foi encontrado na casa de Gacy, foi então relacionado a um jovem chamado John Alan Zink, e em uma entrevista com a mãe de Zink, ela disse aos oficiais que seu filho tinha desaparecido em janeiro de 1977. Ela ainda disse que os investigadores da época a informaram que no mês seguinte ao seu desaparecimento, o seu filho tinha vendido um carro, um Plymouth Satellite, para John Gacy. E foi aí que os policiais notaram que um dos empregados de Gacy, o Michael Rossi, ele dirigia um carro similar ao de Zink, e ao checar esse registro desse veículo, foi então atestado que o carro usado por Rossi, ele havia pertencido a Zink. Então, em 17 de dezembro, a polícia começa a realizar um interrogatório com Michael Rossi, e ele disse que tinha comprado sim o carro do Gacy, mas que o Gacy tinha dito que tinha vendido esse carro, que era do Zink, porque ele tinha acabado de comprar, e o menino ele estava precisando de dinheiro porque ele queria viajar para Califórnia. Então, para ajudar o menino, ele acabou comprando o carro e estava repassando naquele momento. Uma investigação adicional do carro Oldsmobile de Gacy foi feita naquele dia, e ao examinar o porta-malas do veículo, os agentes descobriram um pequeno grupo de fibras que poderiam ter sido cabelo humano. Essas fibras foram então enviadas para uma análise mais profunda. Naquela noite, os policiais também realizaram um teste com 3 cachorros pastor alemão treinados para a busca, a fim de determinar se Robert Peace esteve presente em algum momento em algum daqueles carros de Gacy. Os cães examinaram cada um dos carros de Gacy, tanto o carro particular dele quanto os carros da empresa, e uma vez que um cão se aproximou do Oldsmobile de Gacy, ele se deitou no assento do passageiro, que o cuidador relatou que quando o cachorro ele faz isso é porque ele teve alguma reação à morte. Então, muito provavelmente indicava que o corpo de Robert Peach tinha estado presente naquele automóvel. Naquele dia, 20 de dezembro, o Gacy ele começou a ter um comportamento muito estranho. Ele já estava muito nervoso com essa vigilância 24 horas, ele estava muito estressado porque tinham policiais acompanhando tudo que ele estava fazendo. Ele começou a visitar várias pessoas como se tivesse indo se despedir. Inclusive, ele também visitou o túmulo do pai dele. E naquele dia, ele foi abastecer o carro em um posto. E quando a atendente chegou, ele entregou um pacote cheio de maconha dentro para a atendente. E disse o seguinte: o fim está chegando para mim, esses caras vão me matar. E foi embora. Nesse momento, a atendente viu os policiais e entregou para eles o pacote, obviamente. E também relatou essa frase que ele disse. Então, os policiais ficaram muito preocupados, achando que ele estava pensando em se suicidar. Então, eles acabaram decidindo solicitar uma prisão preventiva com a acusação de posse e distribuição de drogas. Nesse momento também, as investigações estavam avançando, então os detetives acabaram solicitando também uma nova busca e apreensão na casa de Gacy para ver se eles encontravam mais evidências do crime. No dia 21 de dezembro, munidos de um mandado de busca e apreensão legítimo, a polícia e os peritos criminais rapidamente se dirigiram à casa de
Gacy. Após investigar e cavar o assoalho da casa, um perito criminal chamado Daniel Gente encontrou carne em decomposição e ossos de um braço humano. Gente imediatamente gritou aos investigadores que eles poderiam acusar Gacy por assassinato e Gente ainda disse: "Esse lugar está cheio de crianças." Então, depois de saber que a polícia finalmente encontrou os corpos que estavam enterrados embaixo da casa dele, o Gacy, ele sabia que ele seria acusado por assassinato, então ele decidiu contar toda a verdade e relatar tudo o que aconteceu e todos os crimes que ele cometeu. Então, nas primeiras horas de 22 de dezembro de 1978, John Wayne Gacy confessou que ele tinha sido o autor de cerca de 30 assassinatos de adolescentes. Então, entre 22 e 29 de dezembro de 1978, cerca de 27 corpos foram encontrados na residência de Gacy. Dentre esses corpos, 26 foram encontrados abaixo do assoalho da casa e um deles foi encontrado na garagem coberto por concreto. Como Gacy também tinha relatado que alguns corpos ele tinha jogado por cima da ponte na I-55, a polícia também se dirigiu até lá, mas eles apenas conseguiram resgatar 4 dos 5 corpos relatados por Gacy. Em 9 de março do ano seguinte, mais um corpo foi encontrado no terreno de Gacy. Esse corpo estava a cerca de 5 metros da churrasqueira no quintal da residência. Uma semana depois de encontrar esse corpo, no dia 16 de março, foi encontrado um outro corpo. Ele estava em estado avançado de decomposição e ele estava localizado abaixo de algumas vigas na sala de jantar da casa. Então, no final da investigação, foram encontrados cerca de 29 corpos apenas dentro da residência do Gacy. Então, em abril de 1979, a casa foi finalmente desocupada e foi completamente demolida. Então, em 6 de fevereiro de 1980, Gacy foi então acusado de 33 assassinatos. Gacy, então, ele tentou convencer o júri de que ele sofria com transtorno de múltipla personalidade e insanidade, mas os promotores do caso, eles trouxeram provas de que o Gacy ele estava completamente são quando realizou aqueles ataques e aqueles assassinatos, e também eles mostraram que na verdade ele planejou tudo e teve muito cuidado para que não fosse descoberto. O Gacy ele tentou essa estratégia de parecer insano para o júri, porque se ele fosse declarado uma pessoa mentalmente doente, ele seria tratado em um hospital psiquiátrico e muito provavelmente se ele tivesse sucesso no tratamento ele seria até liberado. Mas se ele fosse declarado são, como a promotoria estava propondo, ele provavelmente pegaria a pena de morte. Então foi totalmente estratégico da defesa dele para que parecesse que ele tinha problemas mentais a respeito daquelas vítimas, daqueles assassinatos, para que ele saísse ileso depois de um tratamento psiquiátrico. O júri então entendeu que os casos foram premeditados, então ele realmente era são e fez tudo pensado. Então ele foi considerado culpado em 33 acusações de homicídio, as quais ele tinha sido levado a julgamento. Ele também foi considerado culpado por abuso sexual a menor e pelo comportamento indecente com uma criança. Ambas as condenações elas foram relacionadas ao caso Robert Pist. Então Gacy ele foi condenado à morte por 12 acusações de assassinato. Ao ser sentenciado, Gacy foi transferido para o Centro Correcional de Menard em Chester, Illinois, no qual ele permaneceu encarcerado no corredor da morte por 14 anos. Na manhã de 9 de maio de 1994, Gacy foi transferido do Centro Correcional de Menard para o Centro Correcional de Stateville, em Crest Hill, para ser executado. Naquela tarde foi permitido então que ele pudesse ter um piquenique com a sua família, e para sua última refeição, o Gacy ele pediu um balde de frango frito da KFC, uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos e Coca-Cola Diet. Naquela noite, ele rezou com o padre antes de ser escoltado para a câmara de execução em Stateville para receber injeção letal. De acordo com alguns relatos publicados por médicos que acompanharam Gacy depois da sua morte, ele realmente foi declarado como psicopata e em momento algum da investigação ele sentiu nenhum tipo de remorso e arrependimento pelo que fez com aquelas vítimas. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui embaixo se você gosta de conteúdos como esse. Toda semana tem vídeo novo. Não esquece também de deixar o curtir porque me ajuda muito. Me acompanha também nas minhas outras redes sociais, eu tô sempre postando outros conteúdos e a gente fica muito mais próximo por lá. E eu te espero no próximo caso.